Olá, bom dia a todos. Eu sou Fabline Rezena, responsável por eventos da Thomson Reuters, e em nome da companhia quero agradecer a participação de todos neste web. No encontro de hoje, nós iremos falar sobre o poder dos dashboards jurídicos, com a participação da doutora Damiana Alves, gestora jurídica no escritório Mendes e Mendes, e para mediar este encontro, Fernando Garcia, gerente de projetos e especialista em Business Intelligence na Juristec. Antes de iniciarmos, eu informo que nós já recebemos algumas perguntas durante as inscrições e vocês podem enviar novos questionamentos no chat deste webinar. Tentaremos responder o máximo de perguntas dentro do tempo que temos disponível. Agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para Fernando Garcia. Olá, Fabline. Muito obrigado pela Thomson Reuters, pelo espaço, né? Agradeço aqui a presença da doutora Damiana, é sempre um prazer conversar com você, doutora Damiana. Pessoal, agradeço também aí a presença de todos, né? Disponibilizar aí um momentinho aí da sua manhã para estar aqui com a gente, né? Participar desse evento, né? Então, como a Fabline colocou aí, façam as perguntas, fiquem à vontade. A ideia aqui é a gente ter um bate-papo bem dinâmico, né? Bem aberto e bem leve, né? Então, assim, é para começar amanhã bem, né? Acho que essa é o importante. Doutora Damiana, eu vou só te apresentar aqui rapidinho, acho que a Fabrícia já tinha feito aqui uma introdução, só vou dar uma ressaltada. Então, a doutora Damiana, que é gestora jurídica no Mendes e Mendes, né, advogada com 22 anos no escritório, mais 10 anos aí com gestão geral do escritório. Então, foi muito por aí que a gente acabou se conhecendo, né? Então, fazendo aqui esse aspecto de gestão, a gente está muito ligado, né, com a gestão de dados. Então, é o papo que a gente vai ter, né, desvendando, né, o poder dos dashboards jurídicos. E também, né, fazendo aí a parte com relação com clientes, tá? Vocês vão ver, gente, que está muito, essa questão de relação com clientes, dados, isso está muito junto, né? Então, vou só terminar aqui me apresentando, né? Sou gerente de projetos aqui na Juristec, especialista em aplicação de Business Intelligence em departamento jurídico e escritórios de advocacia, tá? Então, aqui comigo já passaram por volta de 300 departamentos jurídicos aqui, né? Com o departamento jurídico dos escritórios de advocacia, né? Fazendo, né, um projeto, desenvolvendo, eu estou conseguindo aí ajudar esses departamentos a evoluírem na gestão de dados. Doutora Damiana, muito prazer de novo. Fique à vontade aí para apresentar um pouco o escritório, para se apresentar, para dar um bom dia para o pessoal aqui, tá bom? Obrigada, Fernando. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né, a Thomson, aí, uma parceria que nós temos há longos anos, e aí a gente vem evoluindo, né, nessa parceria agora com esse trabalho que já vem sendo feito aí com o Liga One Analítica, então eu quero agradecer a oportunidade, a Sabrina, ao Fernando, agradecer aos participantes aqui, me colocar à disposição para trocarmos aqui experiências do nosso dia a dia. Bom, e eu queria falar um pouco aqui da minha trajetória dentro do escritório. Como acho que deve ter percebido, são 22 anos de casa, mas esses 22 anos aí, obviamente, eu não iniciei como gestora, eu costumo dizer que sou a prata da casa, né? Então, eu comecei aqui com 18 aninhos, né? Então, façam as contas, já chegaram o número, né, da idade, não tem como esconder, mas eu comecei aqui realmente uma menina, né, que estava aí com diversos sonhos, expectativas, e aí, juntamente com o escritório, nós crescemos. Eu acho que o escritório já existia, ele já tem mais de 30 anos no mercado. Quando eu cheguei, ele não tinha o número de pessoas que nós temos hoje. Acredito eu que tinha em torno de 5 pessoas lá atrás, e aí a gente foi crescendo aos poucos, juntamente aí com o CEO da empresa, que é o Dr. José Almir Mendes, e numa luta constante saímos, né, daqueles 5 funcionários, fomos aumentando e hoje nós temos aí em torno de 125 funcionários que nessa trajetória todos nós evoluímos em conjunto, né? Não só a parte da gestão como um todo, mas obviamente os nossos colaboradores, que são, acho que a parte mais importante desse processo para chegar até aqui. Então, esse escritório nós já temos 32 anos de mercado, atuamos especificamente para instituições financeiras, e aí de lá para cá o que nós temos é um trabalho de contencioso de massa, mas acreditamos que nesse trabalho de contencioso de massa, por trás dele tem que ter muito uma gestão de tudo isso, né? Então, esse escritório que começou com um número pequeno de funcionários e de processos,
ele foi crescendo e hoje nós temos uma base de 60 mil processos e precisamos, claro, né, de gestão de dados, de informações, para conseguirmos entregar resultados aos nossos clientes. Então, estamos aqui para trocar um pouco de experiência, né, o que é que nós temos realmente de ajuda aí, né, de parceiros e também internamente o compromisso e esse comprometimento que nós temos aqui com cada colaborador nosso. Muito obrigado, doutora Damiana. Então, pessoal, aqui, né, a gente vai ter, eu vou fazer uma introdução para vocês, né, sobre essa questão do que é o poder, né, dos dashboards, né. Eu vou um pouco mais além, né, vou falar do poder dos dados, né. Então, dados e dashboards, eles estão ali, obviamente, relacionados, né. Então, como que a gente consegue, né, ter uma mensuração de qual que é essa importância, né, no ambiente jurídico. Mas eu vou começar aqui, né, vou passar um pouquinho a tela para vocês, né. Eu vou começar falando um pouquinho do potencial, né. Então, aqui tem uma foto do James Webb, né? É o telescópio, foi recém-lançado, né? Esse telescópio. E aqui ele está, né? Tirando uma fotografia lá, basicamente, do início do universo. Né? Não sei se todo mundo conhece, gosta de astronomia, eu gosto bastante, né? De falar desse assunto, né? Mas uma questão ali aqui essa foto ela é retirada do passado, né? Então, assim, até essa luz chegar, né, na gente, né? Foram bilhões de anos aí, né? Então aqui você tem uma foto de bilhões de anos atrás, né? Só que foi tirada agora, né? Então para vocês verem como assim, como que chegou essa revelação dessa foto, né? Não é simplesmente só pegar ali um filme fotográfico, né? Eu sou dessa época ainda, gente, né? Fazer a revelação, né? Basicamente para você compor, né, um conjunto de uma foto desse estilo aqui, né, de uma foto do espaço, você tem que fazer ali uma modelagem de dados imensa para conseguir transformar essa imagem e a gente conseguir observar ela como está aqui, né? Então o James Webb, por exemplo, ele tira foto em infravermelho, então tem toda uma questão de conversão, né, de tudo que aparece aqui para que a gente possa ver. E hoje a astronomia, né, ela está ligada à ciência de dados, né? Então eu vou passar aqui para vocês um pouquinho à frente, né? Um pouco do que da mesma forma que o universo está mostrando o nosso potencial de enxergar, né, de longe, com base em dados, né, estudo, né? Tem um limite, né? Então hoje o limite dos dados, da informação, é um buraco negro, né? Então tudo que existe no universo hoje pode ser mensurado e mesmo que seja algo imensamente grande, né? Ou infinitamente pequeno, né? Então, tudo a gente consegue fazer uma mensuração e analisar, e avaliar, fazer uma pesquisa, um estudo em cima disso, né? Então, aqui vocês estão vendo uma ilustração de um buraco negro, né? E ali é a primeira foto, né, de um buraco negro, que é o M87, né? Então, foi retirada essa foto lá em 2019. Na verdade, foi antes, né? Antes de 2019, lá por volta de 2017. Demorou 2 anos para eles conseguirem fazer a modelagem desses dados para chegar nessa foto que está com uma resolução ainda difícil de enxergar, né? Então, basicamente, eles tiveram que pegar 7 telescópios, né, espalhados pelo mundo inteiro, transformar, né, juntar tudo isso, né, transformar a Terra num telescópio gigante, para conseguir fazer essa revelação dessa foto que fica com essa resolução. Então, isso demorou um trabalho de 2 anos, combinando milhares de imagens retiradas, né, desse buraco negro para você chegar a isso. E quem fez esse trabalho todo, né, foram cientistas de dados. Então assim, os astrônomos têm um papel imenso, né, novamente nesse aspecto, mas a grande questão ali da evolução agora da astronomia está muito ligada à ciência de dados, tá? Então, eu estou pegando uma coisa assim, um pouco longe, né, um pouco diferente, né, em relação ao que a gente está falando de direito jurídico, para vocês entenderem que, né, que se você não tiver, obviamente, um buraco negro dentro do seu escritório, dentro do seu departamento jurídico, né, tudo daí dá para você mensurar e fazer gestão, tá? Então, não tem muita desculpa, gente. Dá para trabalhar e a gente trabalhar Dá pouco a medo, pouco. né, Fernando? Dá medo, mas consegue, né? Porque Olha, eu eu brinco, falei assim, eu brinco que dedicação, né, no Damiana? Né? início, Tem assim. no início não é fácil, as pessoas, eu acho que eles enxergam exatamente, nossa, mas como é que isso vai gerar dados? Então, nós temos dados, só falta organizar, né? Dá medo no início, isso foi o que mais nós que enfrentamos aqui dentro com o pessoal, esse receio de como fazer, né? Essa gestão, né, gente, como a Damiana está colocando, né, essa gestão, ela precisa ser implementada, né, tem que se trabalhar da questão da cultura, né, a gente vai falar um pouco disso também aqui, tá,
Já tem umas perguntas que tiveram antes aqui, né? Tomara que o pessoal que perguntou esteja aqui, porque eu vou responder, gente, né? Vamos lá. Então aqui, né, como eu te disse, essa questão aqui demorou 2 anos para eles conseguirem fazer essa imagem, tá, gente? Então, os nossos desafios, obviamente, podem ser menores, né? Se a gente analisar dessa forma, é menor, né? Mas não deixa de ser desafiador, como a Damiana colocou. Né, vai dar um trabalho, às vezes tem que iniciar o processo, de fato, para começar a você ter uma visualização, né, dos benefícios, dos resultados. Então a gente está falando aqui da ferramenta, né, que é o LegalOne Analytics, né, que trouxe aí para a Damiana esse tipo de visualização, né? Então é uma ferramenta aqui da Thomson Reuters. Com base nela a gente conseguiu construir análise de dados, né? Conseguiu trazer essa visão que o escritório tinha, né? De certa forma, mas era a muito custo, a muito tempo para conseguir, por exemplo, construir um indicador, uma apresentação. Isso dispunha muito tempo deles, né? Então, com a ferramenta, isso fica mais fácil, mas não deixa de ser desafiador, né? Você ainda tem que fazer o processo, você tem que fazer e insistir nisso, porque faz parte do objeto da entrega jurídica atual, né? A Damiana está falando, né? Ela tem aí atuação para instituições financeiras, né? Quem conhece instituições financeiras sabe do nível de exigência que eles têm com os escritórios que são credenciados a eles, né? Então, se você quer atender, né, um cliente desse, né, você tem que fazer um pouco do que o caminho da Damiana está colocando aqui. E a gente percebe que esses clientes, Fernando, eles tornam-se ainda mais exigentes com o passar do tempo, porque esse tempo, né, de gestão, ele está sendo muito rápido, as coisas estão acontecendo de maneira rápida, né? Acredito também que esse período, né, de pandemia que fez todo mundo correr ainda mais para se atualizar nessa tecnologia necessária, fez também que os clientes dissessem, bom, o que eu tenho hoje, mas o que eu quero para amanhã? E isso foi a nossa visão aqui dentro, porque por mais que tenhamos um escritório, né, que está no mercado aí há mais de 30 anos, mas não é só ter 30 anos de mercado, a gente precisa realmente estar aí nesse nível, né, tão difícil de ser alcançado, mas num nível de competição que eu consiga entregar junto com os meus colegas melhor ainda do que eu já entregava antes, porque vão ter escritórios em busca disso, né? E quando eu falo entregar, internamente a gente conversa muito sobre o que entregar. A informação vai estar sempre aqui, né? Na sua mão, na sua cabeça, aqui escrito em algum lugar. Mas como é que eu passo essa informação? E principalmente para quem eu passo a informação da forma que ele quer enxergar. Muitas vezes você vai tratar com um cliente que dentro da atividade que ele está ali querendo enxergar, ele não conhece. Como é que eu chego para falar para ele sobre algo que ele ainda não conhece, eu não levar um dado explicativo, exemplificativo, que traga esse cliente para uma atenção, né? Eu acho que o dado também, nesses anos de experiência, eu já tive diversos momentos que a gente percebe que na conversa aquela pessoa ou não está entendendo ou não quer entender, ou às vezes não está entendendo porque não consegue mesmo entender, não é a área dele, não é a atividade dele, você precisa então fazer com que ele entenda. Como é que ele entende? Acredito que dashboards, informações práticas ajudam muito. Você quer dizer, talvez você tentou dizer aquilo ali várias vezes, né? Do seu modo, você entendia, mas quem estava te ouvindo, que era o mais importante, não te ouvia. E isso é fundamental. Não é você entender, porque o que você faz, você entende. Você precisa que o outro entenda. E para o outro entender, talvez eu brinco que precisa ser desenhado. E o desenho está aí, né? É o dashboard. Eu vou fazer aqui uma brincadeira, mas assim, um dashboard pode valer mais do que 60 mil linhas, né? Então, você vai entregar 60 mil linhas aí que você tem, né, do seu contencioso todo aí, né? Para avaliar, pô, abre isso e tenta analisar num documento de Excel. É algo impossível de você fazer. E se você fizer análise ainda, provavelmente você vai fazer análise individualizada. Você não começa, você não consegue correlacionar o início da sua análise com o final dela, tá?
Então, quando você faz uma composição inteira com gráficos, né? Então, ali são imagens, obviamente, eles estão, né? A gente fala, não chega a ser uma imagem propriamente, né? Eles são dinâmicos, né? Mas ali você vai ter ali, né? Preenchido de forma visual, né? Algo que visualmente numa planilha é impossível de você conseguir determinar e enxergar, porque é uma questão de capacidade, né? De processamento do seu cérebro. Você não tem condição de fazer isso, né? Então, com o dashboard, o seu cérebro consegue fazer essa capacidade de análise, né? E assim, Fernando, eu acrescento nessa fala algo também que eu percebo, né, que nós, como profissionais, precisamos entender aí do mercado. Como é que você se diferencia? Você tem um dado, você deu o exemplo agora da planilha, eu me vi aqui pensando, né? Só o que nós trabalhamos é Excel, né? Porque o advogado ele se forma, mas o que ele menos vai fazer é tese, ele vai fazer, quem está aqui nesse mundo de gestão vai olhar planilha, vai olhar resultado. E aí eu fico pensando, tá? Se eu, como gestor, eu chego para o meu cliente e entrego uma planilha, o que é que ele vai entender dessa planilha? Nada. Talvez nem eu entenda o que tem naquela planilha, mesmo que eu esteja mexendo. Então, também parte muito de como profissional você quer entregar aquilo ali para fazer com que o cliente, né, com a pessoa que você está tratando, entenda o que você está falando. Você já imaginou chegar e dizer assim, pega aqui minha base, 60 mil processos. O cara vai olhar para mim e dizer, não, o que é 60 mil processos? O que eu vou fazer com isso aqui? Mas você sabe o que é? Eu queria te explicar que eu tenho 60 mil processos e ele está dividido em tais regiões, e nessa região eu tenho isso e aquilo outro. Só que você vai falar. Eu vejo muito que a forma que você enxerga um dado também faz muita diferença. Então, como é que você quer fazer essa pessoa enxergar o dado? O visual faz muita diferença, esse visual, porque você vai falando e o cara vai enxergando. Eu quero te falar que desses 60 mil processos eu tenho 50% na região Nordeste, os outros 50% aqui na região Norte. Dentro da região Nordeste, eu tenho um maior número no Rio Grande do Norte, e por aí vai. Você desenvolve, mas para você desenvolver esse dado imenso, você vai fatiando ele dentro do teu propósito. O que é que eu quero falar para a pessoa, demonstrar para a pessoa? Eu tenho ali uma apresentaçãozinha aqui no finalzinho que eu vou mostrar para vocês a questão do significado, né? Então, basicamente, você tem que construir uma narrativa, né? Você está desenvolvendo ali e parece um pouco complexo agora, gente, né? Eu vou desenvolver um dashboard agora, né? E eu vou destrinchar isso com vocês ainda essa manhã aqui, né? A gente tem um tempinho aqui. Vou destrinchar isso e vou mostrar como que vocês fazem esse processo de uma forma que fique fácil, tá? Então eu vou dar uma receita aqui. A gente está um pouco de Ana Maria Braga aqui hoje. Se a gente vai passar a receita para vocês, vocês vão anotar como fazer isso, tá? Eu estou colocando ponto aqui na tela para vocês, né? São 3 questões aqui que eu acho que é relevante falar. Então, esse conceito business intelligence, então, a gente está usando um pouco usando um pouco do inglês e tal. Eu não curto tanto, mas a gente coloca essa terminologia mais conhecida, mas basicamente inteligência de negócios, né? Então, na área jurídica, né, isso começou a se popularizar, né, a entrar em vigor aí conforme teve o processo de digitalização, né, tanto do judiciário quanto dos escritórios, né? Então a gente começou a colocar ali, né, uma inteligência de dados ali um pouco mais estruturado. Então era difícil você estruturar para fazer, por exemplo, né, um projeto de jurimetria, né? Tem gente que acha que jurimetria só existe agora, mas jurimetria já existe há muito tempo, tá? Né, a gente pode pegar aí análises jurimétricas aí do século XVIII, né? Você já tem ali algum tipo de entendimento de jurimetria aplicado, tá? Só que era, obviamente, um processo de campo, né? Uma pesquisa que você ia tentando, coletando dado, fazendo ali, estruturando e tudo mais. Meio que na pergunta, na mão, né? Não tinha, né? A gente não estava na era da informática ainda, a gente não estava na era da informação, mas isso já existia, tá? Só que conforme a gente está agora com uma estruturação, né? Então, isso fica mais simples. Então, Business Intelligence é essa inteligência de negócio aplicada aqui, né? Quando a gente está falando da área jurídica, né? Você pode até correlacionar com a própria jurimetria, né? Mas é a maneira de visualização, né? E o entendimento de que a gente está lidando com um tipo de negócio, né? Então, a Damiana está colocando aqui muito bem, né? Ela tanto está falando do aspecto de empatia, de entregar algo que o cliente compreenda e entenda o que você está trazendo de resultado,
até para gestão interna também, para entender se a gente vai atender principalmente escritórios que atendem massa. Se você vai atender massa, você tem que ter uma boa dinâmica e entendimento de gestão para que você não perca dinheiro, para que faça sentido você ter aquele cliente. Porque às vezes você fica até de forma assim, não, eu tenho um grande cliente, mas fica até meio que indesejado ter o cliente. Porque você sofre tanto tendo ele que você não consegue trazer nenhum resultado a partir dali. Resultado, eu estou falando resultado financeiro, né? Você tem que pagar conta, tem que pagar o aluguel do escritório, tem que pagar a conta de luz, tem que pagar o associado ali que está trabalhando, tem que pagar o estagiário, tem que pagar a faxineira, tem que pagar todo mundo ali, comprar insumo para o escritório, um monte de coisa que tem que ter, tem que manter essa estrutura, e você precisa, né, entender, né, exatamente como que está sendo a rentabilidade daquele cliente, né? E Então, coisa acho que é um... que nós não aprendemos na faculdade, né? Eu estava fazendo algumas reflexões antes de que quando a gente se forma, o advogado ele vem para o mercado achando que ele vai fazer advocacia, eu vou aqui desenvolver uma tese, vou pegar aqui um cliente e vai dar tudo certo. Eu tive um professor num momento que ele dizia assim para mim, você precisa fazer conta até do cafezinho que você tem dentro do escritório. Você precisa fazer conta do papel higiênico que você gasta. É fazer conta, gente. Fazer conta é você chegar a um ponto e dizer assim, acho que o Fernando falou um ponto aí importante. O cliente, financeiramente, ele te dá retorno? Ele precisa te dar retorno, mas não é só o retorno financeiro, que é o principal, mas também para você, dentro disso, saber como conduzir daqui para frente, porque esse cliente ele é importante para você. Você precisa estar bem com ele, trabalhando junto com ele, ele vai te dar o retorno financeiro, mas você precisa entregar resultados para ele. Então, é uma troca. Troca essa que por trás vai ter uma gestão que você vai poder dizer o seguinte, olha, esse cliente ele me rende tanto e ele me cobra tanto. Então, eu preciso fazer essa conta para no final eu ter uma entrega de resultado satisfatório para ele, mas um retorno satisfatório para o escritório. Porque por trás dessa operação toda, né, que faz eu entregar esse resultado, tem um custo, né? Tem pessoas, tem o prédio, tem o papel higiênico, tem o café, tem tudo. Que aí você vai fazer uma conta sim. E quando você tem um escritório com outros clientes, você precisa entender que cada cliente é uma conta. Porque também, às vezes, as pessoas podem achar que você tem um escritório que atende, sei lá, 5 clientes. Mas qual é a conta desses 5 clientes? Não juntos, e sim separados. Porque eu tenho certeza que dentro da tua gestão você vai também separar quem é quem dentro ali, quem atende esse cliente, se não 100%, mais um percentual que você sabe que ele vai precisar de atendimento. Então, isso é dado, né? Informações que você precisa ter para gerenciar. E esse contexto aí também de você melhorar os seus processos também para, às vezes, o cliente você ainda tem uma margem de trazer resultado com aquele cliente, mas às vezes você está com um problema de operacional mesmo. Olha, preciso fazer uma melhoria e com base em dados você consegue ter essa visualização. Sim. Então a gente está falando um pouquinho aqui, gente, dessa questão, desvendando ali, né, os poderes dos dashboards. A gente está colocando alguns pontos aqui, né? Então a gente está colocando aqui o contexto de empatia, de entrega, de avaliação do resultado, de contexto organizacional, como a gente está colocando aqui na tela, né? Então o cliente te vê com uma política ali direcionada a dado, né? Então você tem uma cultura no seu escritório, né? Eu acho que é o que a Damiana está trazendo aqui para a gente, né? O escritório Mendes, ele está trazendo já uma cultura de direcionamento a dados, né? Os clientes deles vão valorizar essa entrega, esse resultado, né? Vão ver valor nisso, né? É o diferencial, né? E obviamente a gente traz o aspecto de transformação digital, né? Então aqui a gente está trazendo ali, né, é um processo que as empresas integram e utilizam tecnologias digitais em seus modelos de negócio, operação e cultura, né? Com o objetivo de melhorar a eficiência, a experiência do cliente e a competitividade de mercado. É exatamente o que está colocando aqui. É um processo de transformação. Só que assim, você só fazer o processo de transformação sem adotar a cultura de dados, isso não tem que ser um processo assim, eu contratei um consultor para fazer uma transformação digital aqui no escritório. Beleza, você tem a cultura já incrementada no seu escritório, né? Isso aí é um pouco mais complicado, porque no momento que sai um consultor ou sai alguém, acabou ali, você não impregnou e você não trouxe o know-how para você. Então é importante que você incremente, né,
esse direcionamento a dados, seja com Business Intelligence, seja com qualquer outro tipo de tecnologia que você vai aplicar no seu escritório, mas que você consiga absorver o know-how daquilo, né? Como fazer, né? Você vai fazer, olha, eu vou fazer, eu já sei fazer esse processo aqui no escritório, né? Então, um processo tecnológico, a gente tem esse domínio, tá? Isso que traz valor para o seu escritório, isso que acrescenta ali, né? Uma camada além, né, de cultura data-driven no seu escritório de advocacia ou no seu departamento jurídico, como foi o caso, né? Pessoal, então a gente está falando aqui, eu estou falando, dados é poder, dashboards são poder, informação é poder, né? Então, quem são as maiores empresas hoje, né, no mundo? São empresas que estão trabalhando com dados e informação. Então, se você pega essa lista, né? Antigamente a gente só tinha empresa de petróleo, né? E hoje a maior parte das empresas que a gente vê no topo da lista é sempre empresas que estão associadas aí a dados, seja o Google, a Meta, seja a Microsoft, né? Então, são empresas que já estão ali naquele sempre no topo das empresas com maior valor de mercado, tá? E aí a gente está falando que informação são dados, né? Estruturados, dotados de significado e propósito, tá? Propósito é a palavra-chave, tá, gente? Se você não tem, né? Se você só tem dado estruturado e você não traz um significado e não dá propósito àquele, né? Então, olha, tudo bem, eu tenho um significado, mas o que eu faço com esse dado? Você não faz nada, né? Você não avalia, não analisa e não implementa medidas e planos de ações, você só tem alguma coisa que tem um significado, mas no final das contas você não faz nada com ele, tá? E se você não tem significado, pior ainda, né? Eu só tenho dado estruturado. Ou se você tem dado estruturado, problema. Basicamente, olha, eu lanço prazo aqui no Legal One, eu cumpro o prazo, eu cadastro o processo, eu encerro o processo. Beleza, está estruturado só a sua informação. Você só não está fazendo nada com ela, né? Você está cumprindo, obviamente, o operacional ali. Você não vai fazer uma análise em cima daquilo e ver, será que tem alguma deficiência no meu operacional? Será que tem alguma coisa que eu posso melhorar? Será que os resultados que estão sendo obtidos aqui com esse trabalho que a gente está desenvolvendo estão sendo produtivos, né? Isso é algo que você ainda não está fazendo, mas você tem ele estruturado. Se você não tem estruturado, você só tem os dados. E ter só dados espalhados, aí não serve para nada mesmo. Se você tem, por exemplo, olha, aqui eu tenho processo, beleza. Eu cuido de um processo, eu sou advogado, eu cuido desse processo. Mas isso está organizado aonde para você? Quando eu recebo a publicação aqui, eu dou andamento. Bom, aí você está arriscando muito a sua atuação como advogado hoje. Porque a gente está falando do advogado do século XX, a gente está falando do advogado do século XXI, né? Isso é mais do que se espera. Então, e às vezes a gente encontra essas pessoas que ainda estão nessa situação, e é perigoso, Sim. é periclitante mesmo. Encontramos Né? bastante, viu? Então você tem que tomar muito cuidado, porque você vai ter um problema ali de forma técnica, às vezes. Né? Você vai fazer um erro técnico daqui a pouco, e isso vai te trazer um problema, né? Com o seu cliente, com o que for. Né? E não é o ideal hoje no século XXI. Tá? E aí a gente, obviamente, quando isso se consolida, né? Quando isso se organiza, né? A gente tem de fato a informação. Beleza, agora a gente tem uma informação, né? Que é o que a Damiana falou. Eu tenho que levar lá para o meu cliente algo que tenha propósito para ele, né? Aí ele vai ver ali, olha, a partir daqui, né? Eu consigo tomar uma decisão. Eu não sabia disso, Damiana. É isso que eu normalmente deve escutar, né? Eu não sabia disso, obrigado, agradeço, muito bom que o escritório está fazendo um bom trabalho, né? Então tá me trazendo insights, tá me trazendo ideias e de como eu melhoro, né? Como departamento jurídico, como gestão, né? E é o que se espera de um escritório que está atuando para esse tipo de instituição financeira, para grandes clientes. É o que normalmente eu converso muito, gente, com diretor jurídico, com gerente jurídico de empresas, e eu sei que eles esperam dos escritórios, né? Eles esperam isso mesmo, tá? Deixa eu dizer aqui assim, tudo bem, ainda eu acho que é um diferencial, tá? Eu ainda considero isso um diferencial, mas é por pouco tempo, tá? Eu acho que o mercado ele já está consolidando de alguma forma que isso já é algo que já se espera que tenha isso, né? É o A gente mínimo já tem... esperado, é verdade, Fernando. É o mínimo esperado, sim.
Olhando aqui até para dentro, quando eu olho internamente sobre nossas conversas constantes aqui, eu falo sobre essa informação para te dar o poder. Você tem o poder da decisão, mas sem o dado, ela fica difícil. Você pode até tomar a decisão, você tem o poder dela, então você vai decidir. Mas com o dado, você começa a mensurar o que vai ter depois daquela decisão. Qual é a consequência daquela decisão? Porque o teu dado vai dizer isso. Bom, se eu decidir fazer isso aqui, a consequência é isso, porque eu tenho tal informação. Mas se eu decidir fazer essa outra coisa, também a minha consequência, o meu resultado é esse aqui. O que a gente está vendo aqui na tela, né? Eu coloco aqui que é a realidade de toda a gestão jurídica, né? Então, as pessoas ali têm uma expectativa. Então, quando você vai procurar, olha, uma gestão por dado, o que você está procurando, né? Ou às vezes você não está procurando, você não sabe que a gestão de dados vai te proporcionar isso, mas se você está procurando ser mais eficiente, se você está procurando atingir as metas que são te impostas, né, eu digo assim, basicamente os outros clientes já alinham metas, a gente tem muito sistema de OKR, que é um sistema que faz ali, obviamente, alinhamento entre objetivos, metas e indicadores, né? Isso é uma metodologia que está sendo aplicada em quase todas as empresas hoje, né? É algo que nasce lá no Google, mas assim, as empresas estão ali, olha, eu tenho uma meta aqui no jurídico, porque eu tenho um objetivo aqui no jurídico, e eu tenho que trazer esse resultado aqui, porque se eu não trouxer, eu vou ter consequências, né? Se eu trouxer, eu vou ter uma promoção, eu vou virar diretor jurídico aqui da empresa. Escritório, me ajude, por favor. E eles vão fazer esse acompanhamento, tá? Eles vão fazer esse acompanhamento, e isso é uma metodologia que também, como escritório, se deve adotar, né? Então, o escritório, olha, eu quero ter um faturamento X, como que eu chego lá? Beleza, faz um alinhamento de tudo que vocês têm de metas e expectativas, né? Beleza, então a gente tem que fazer isso aqui, com base nesses objetivos aqui, a gente tem que medir, né? A gente tem que, ó, como que a gente vai medir que esse resultado a gente alcançou? Ah, dessa forma. Ah, tá. E qual que vai ser o plano de ação para a gente conseguir isso, né? Então, o OKR é uma metodologia que eu acho que, assim, é excelente para aplicação e tem muito a ver com gestão por dados, né? É, é algo que parece difícil, né, numa colocação assim. Tem várias literaturas, tem vários cursos, né, que vocês podem trazer aí para o conhecimento de vocês e começar a aplicar ali num dashboard mesmo, né, fazer acompanhamento desses objetivos num dashboard, acompanhar as metas e os resultados que vocês estão tendo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um profissional em específico, né, crescer na carreira, né, então a gente está falando ali, olha, e como tanto um profissional quanto um escritório, quanto um departamento jurídico, é ter um diferencial competitivo, né? Então, isso é algo que vocês têm que trazer, né, quando vocês estão procurando uma gestão por dados. E por quê, né? Então, tem várias perguntas, eu peguei algumas perguntas aqui relacionadas a, mas por que a gente deve fazer isso? Por que a gente sai dessa advocacia que a gente está fazendo? Eu trago o resultado para o meu cliente ali, né? Eu cumpro ali, eu tenho procedência, eu reduzo o valor das condenações e tudo mais. Mas por que eu devo fazer isso agora? Primeiro, eu já coloquei, né? Isso está sendo algo que você vai ter que introduzir na sua metodologia de trabalho, né? E às vezes as pessoas confundem e falam, não, mas isso aqui é tão fora da minha rotina jurídica. A sua rotina jurídica tá faltando esse hábito, né? Então, a sua rotina jurídica tá com tá com um problema, né? Isso é rotina jurídica também, né? Isso faz parte da sua, do seu conhecimento, você tem que ter isso. Então, ele vai obviamente contribuir para o sucesso do seu negócio, né? Então, a Damiana colocou aqui, né, todo aspecto de sucesso que o escritório tem tido, né? Superar as expectativas que os clientes procuram, né? Os clientes querem de você, né? E aí, um pouco que a gente vai começar a falar depois aqui do aspecto de construção, né? Você é cobrado por algum resultado, tá? Eu vou brincar que a gente, assim, você é cobrado em tudo, infelizmente. A gente tem que sempre dar satisfação para alguém, né? Seja no campo pessoal, profissional, acadêmico, né? Como um cidadão, né? Em sociedade, a gente tem que sempre estar prestando, né? Algum tipo a gente está sempre sendo cobrado por algo, seja imposto, seja alguma coisa, mas afeto, quando a gente está falando do aspecto familiar, né? Uma entrega quando a gente está falando do profissional, tudo isso a gente tem, né? Sendo cobrado. E isso a gente tem que, obviamente, trazer um resultado. E a questão, acho que a Damiana está colocando isso aqui, esse ponto, Damiana, você colocou muito bem. Concorrência. Concorrência bate na porta.
Bate, É isso. bate, e assim, numa visão não só de mercado empresarial, eu acho que nós profissionais, como pessoas mesmo, tem que entender que a concorrência ela está batendo na nossa porta como um profissional único, né? Então, assim, o que que eu quero ser diferente? Aí eu olhando aqui para o meu mundo de colaboradores, é uma coisa que a gente percebe que as pessoas estão se movimentando mais para dizer eu preciso ser diferente, porque o advogado em si, ele já está aí no mercado com a profissão advogado. Mas o que é que eu faço, né, nessa minha advocacia aí que eu consiga entregar dentro do que o mercado me exige? Porque aí são decisões que você vai tomar na sua carreira que você quer aí jurídica, mas olhando para o mundo desse mercado que advoga para contencioso de massa, instituições financeiras, ele é algo a mais, ele pede, ele exige algo a mais do advogado, tá? Ele precisa que esse advogado, ele se olhe, enxergue, ele se competindo dentro desse mercado, se competindo para se atualizar, para entender que ele não vai só fazer aquela peça ou aquela tese jurídica ou ir para uma audiência, enfim, ele precisa gerenciar o seu próprio dado. A gente brinca aqui dentro que você precisa gerenciar você mesmo, né? Inicialmente, então você precisa saber o que é que eu tenho que fazer, como eu vou fazer, como que eu entrego ali o que eu estou fazendo, como é que eu demonstro, né, que estou fazendo, e olhando também para o que ele quer, né, para o mercado, o que é que eu sou de diferente, o que é que eu faço aqui de diferente que o mercado me proporcione a trazer algo diferente. Então, gestão é sobre ter tudo controlado, né? Você tem que ter desde aquele mundo pequeno, que você está ali, porque as pessoas talvez enxergam assim, mas isso só serve se for para uma empresa grande, que eu tenho que informar isso. Não, serve para você. Você começa, o seu dashboard já existe. Se você criar um para você, você vai ter o seu dashboard. Então, você vai ter qual é a sua rotina, você vai ter qual é o seu propósito. Todos nós temos metas essas que talvez nem precisam ser desenhadas, porque nós já temos a nossa meta constante aí, a meta de todos os dias. Então, desenha internamente para você mesmo. Qual é a minha meta, né? Eu acho que aqui dizer assim, ó, você imaginar onde você estou, aliás, onde eu estou e aonde eu quero chegar é uma meta. Então, assim, bom, eu estou aqui, mas aonde eu quero chegar? Eu quero crescer e eu quero até lá fazer o quê? Né? O que é que eu vou fazer para crescer até chegar a esse objetivo? Ou se eu não chego a esse objetivo, mas qual é o meu caminho? O que é que eu vou trilhar aí até eu conseguir chegar a esse objetivo? Então, isso já é uma meta. E acredito que para esse campo profissional, foi algo desafiador que a gente enfrenta, né, diariamente, é fazer com que esse colaborador entenda que ele tem, sim, esse propósito de crescimento, seja dentro da empresa, mas seja para ele como profissional. Sim, claro. E essa questão, assim, para quem está aqui nos ouvindo, né, tem muita gente aqui que vem aí para pegar uma hora aí de estágio, né, um certificado. Vocês estão aí na faculdade, pessoal. Isso que a Damiana está falando é algo que, assim, vocês não vão aprender na faculdade, infelizmente. Tem algumas faculdades que já estão, né, obviamente já um pouco mais focados nisso, outras não. Mas para você entender que você está aprendendo na faculdade, obviamente, é essencial, né? Você tem que ter. Mas quando você vai para o mercado de trabalho, você tem que ter um conhecimento um pouco mais avançado, né, em dinâmicas de gestão, de entendimento. Vocês estão aqui, né? A gente está escutando, né, basicamente o binário da Thomson Reuters. Então, Thomson Reuters tem Legal One, né? Você tem que tentar entender o que é um sistema de gestão de processos, né? Um acompanhamento, um RP, né? Que é a natureza aqui de software do Legal One. Entender o que é um software de BI, que é o Legal One Analytics, né? Que é um software que vai fazer análise desses dados que estão estruturados lá no seu Legal One. E você compreender, né? Um pouquinho do que eu estou falando aqui, né? Só para finalizar esse slide, a gente está falando aqui como, né? Você vai definir, acompanhar os indicadores, melhorar a qualidade da sua base, analisar desvios e tomar ações corretivas. Eu acho que isso é os 3 pontos básicos aqui quando a gente vai falar. Eu vou detalhar melhor isso na sequência, né? Vou falar um pouquinho sobre essa questão que eu já estava falando, do aspecto que é o aspecto de organização jurídica completa, né, em termos de sistemas de trabalho mesmo, né, de softwares. Então, dentro aqui a gente está falando, por exemplo, de uma base jurídica. Você pode ter uma base jurídica estruturada num documento de Excel,
né, no Google, nas planilhas do Google. Você pode fazer isso, né, de alguma forma. Não, assim, provavelmente você vai ter algum problema em algum momento, tá? Planilhas, elas vão corromper, tá? Eu falo como cientista de dados aqui, eu já te digo assim, planilhas elas se corrompem muito fácil, tá? Sim. Então, confiar numa planilha é uma tarefa ingrata, sabe? Um dia ela te abandona. É, e e aí você perde toda a sua gestão, né? Então, assim, você tem que ter um sistema confiável, como é o Legal One aqui, né? É um sistema de transação de informações, né? Você vai fazer ali o acompanhamento, né, das suas transações, que são transações, não, bancária, não, gente, transação é lançar um cadastro novo. Recebi um processo para cuidar aqui no meu escritório, eu preciso cadastrar ele em algum local para eu não perder esse processo no meu dia a dia, né? Para saber que ele está existindo na minha base, para saber que eu tenho que fazer atuação técnica jurídica em cima dele, para eu marcar um prazo quando chegar ali, né, uma publicação, para fazer o acompanhamento dele, para eu ter o lançamento também do meu aspecto financeiro do escritório, vou fazer aqueles lançamentos que eu recebo dos meus clientes, as contas que eu pago, né, vou fazer aqui o meu plano de contas para identificar, né, da onde que está vindo aquela receita, da onde que está vindo aquela despesa, né, e qual que é o centro de custo que eu estou trabalhando e tudo mais. Isso Fazer aí é gestão. provisionamentos, né? Porque se você Fazer um tem que... provisionamento do processo, exatamente, né, Damiana? Eu acho que é excelente a pontuação. Então você tem que falar, olha, quanto que esse processo tem de risco, né? É remoto, provável, possível esse risco? Quanto que é de remoto, provável, possível, né? Qual que é os pedidos que estão relacionados? Enfim, tudo que você vai transacionar de informação, que você vai organizar ali dentro, tá? Isso vai te dar muito subsídio para você fazer análise desses dados no Ligona Analytics, tá? Então, o Ligona Analytics ele é uma ferramenta, é um módulo de BI complementar ao Ligona. Então, você vai conseguir fazer esse trabalho de analisar aquelas informações, né? Como a gente falou bastante aqui do dashboard, né? Que é aquela estrutura com os gráficos que você consegue ver e avaliar tudo, né? De uma forma dinâmica e automatizada em relação ao Ligona, tá? E aí, passando um pouco aqui a sequência do nosso do nosso projeto que foi aqui com a Damiana, né? Então, o que a Damiana fez no escritório, né? A Damiana, ela trouxe a participação, né? Ela trouxe empatia em relação à equipe dela. Então, a gente trabalhou numa questão de definição dos problemas que poderiam ser resolvidos com base em dados, né? E mesmo os problemas que não necessariamente seriam, mas é bom relacionar, às vezes os dados vão te ajudar nessa missão, né? Então, você traz ali, olha, a gente faz acompanhamento de indicadores, mas a gente faz ainda de uma forma que não é tão otimizada. A, a gente tem que fazer muito relatório em Excel, né? Os relatórios financeiros a gente tem uma dificuldade, né? Então, a gente precisa fazer um fechamento mensal e a gente perde esse tempo e não consegue fazer e acaba, né, gastando um tempo maior. E aí, né, eu quero... tem um outro ponto aqui, que é o nosso objeto maior aqui, né? Nossa discussão dos problemas, né, basicamente o nosso negócio é ações indenizatórias bancárias, né? Então, dentro ali daquela estrutura, como que a gente vai correlacionar tudo? Tanto o aspecto, assim, o aspecto de entrega prática, né, do resultado processual, com o aspecto financeiro e operacional, então como a gente otimiza a nossa operação para melhorar o nosso aspecto financeiro e como a gente faz o nosso controle financeiro. Basicamente, tudo isso foi se correlacionando, né? Diga assim, basicamente eu enlouqueci todo mundo no primeiro momento, né? Porque quando eu comecei a tratar com eles, eu acho que eles pensaram, essa louca quer tudo isso, como é que vamos fazer? Aí começou a envolver o time também, né? Nessa pegada aí de construção, porque de fato a gente, como eu falei no início, dados existiam lá, mas meio que não servia para nada, né? Então, assim, se eu puxasse uma planilha, ia ter 50 mil processos. Mas o que é que diz 50 mil processos para mim? E aí isso foi se construindo com vários pedidos, com idas e voltas, no sentido de que a gente pudesse ter a informação sistêmica que eu já tenho, mas que ela falasse por si só, que ela pudesse transmitir o que a gente queria transmitir, né? Seja aqui internamente, seja para o cliente. Então, tem informações que aqui dentro mesmo ela precisava ser transmitida de uma melhor forma, né? Como é que eu quero explicar alguma coisa internamente aqui para o meu time, né? Para os meus colaboradores. Então,
o analítico, ele ajudou muito a dizer assim, eu quero falar sobre isso, e agora você consegue entender o que eu quero falar, né? Falo disso de produtividade, o analítico, ele consegue me trazer aqui todo o meu trabalho aqui interno. Então, o colaborador que ele entra aqui para trabalhar, ele logou no sistema e ele fez toda a atividade até o final do dia, eu consigo demonstrar para ele numa conversa, no feedback, como foi essa atividade. Isso foi algo que nos deixou internamente muito satisfeitos em eu ter essa informação, não mais em fala, né? Quando eu chego, olha, está tendo alguma dificuldade, então parabéns que está dando certo aqui, mas isso não era demonstrado de algo visual, né? Lá atrás, quando eu digo, será que esse funcionário está entendendo o que eu estou falando? Acho que agora ele está, porque aí eu vou lá, mostro dados, né? Mostro informações mais claras para eles que ajudam que nessa conversa ali seja mais fácil o entendimento do meu lado e do dele, porque às vezes também ele não está conseguindo me explicar o que está acontecendo ali. E aí esse processo que eu coloquei, gente, vocês vão ver uma fotografia ali de um menino, né, de uma criança fazendo ali, plantando ali, é um aspecto de trazer um pouco de participação, né? Eu estava falando para a Damiana, né, um pouco antes da gente começar aqui, né, eu tenho uma filhinha, né, então eu faço todo o acompanhamento ali do desenvolvimento dela, né? Então eu até brinquei bastante aqui na apresentação sobre esses aspectos da infância. Então a gente, né, é naturalmente participativo se a gente é convidado, né? Então esse processo de trazer os colaboradores do escritório para que, olha, entender que esse planejamento, esse processo de gestão data-driven, né, de gestão por dados, você faz parte dele, né? Não é algo só da alta gestão, né? Então, quando você está ali cumprindo um prazo, quando você está fazendo o lançamento correto no seu sistema, no Legal One, então todo esse dado que você está imputando, né, no sistema, que você está ali estruturando, ele vai ter um significado, ele vai ser aplicado a algum propósito aqui que beneficia todo mundo, né? O escritório tendo uma melhor rentabilidade, o escritório consegue rentabilizar melhor também para os colaboradores, o escritório a gente vai ter um clima melhor organizacional também, que isso é muito importante, né? Quando a gente está, e aí eu vou passar o próximo slide, né? Então, um pouquinho da minha vivência, às vezes, em casa, é essa aqui, né? Então, tem dia que tá assim, e aí as coisas, obviamente, estão um pouco confusas. Eu fico muito feliz que a minha filha tá brincando, mas tem hora que você tem que arrumar essas coisas, né? Você tem que organizar, né? Então, isso está muito ligado aqui às dores, né? Então, tem aquele problema de relacionamento entre um colega e outro, porque o outro não preencheu a informação e o outro teve que ir atrás. Tudo isso faz parte do clima organizacional, né? Então, quando a gente vai trabalhando uma gestão de dados, o clima normalmente melhora, né? Ele vai ter um aspecto de melhora, mesmo que eu fale, não, eu vou ter um pouco mais de trabalho no início para organizar isso, mas depois o seu trabalho flui tão bem, né? Porque você é organizado. Então, muito do que as empresas procuram quando um escritório, hoje em dia tem empresa que no próprio processo de RFP lá, né, já faz um nível de exigência de que o escritório tem uma ferramenta de análise, né? Eu vivo aqui, né, a gente mandando certificado para escritório que precisa participar de RFP para mostrar, olha, eu tenho aqui, né, um sistema de gestão, de análise de dados, para participar de um RFP. Então, por quê? Porque eles sabem que se você tem isso, não é necessariamente só para mostrar para eles, mas se você tem isso, você tem um bom processo de organização no seu escritório. Porque você não vai ficar só com o dashboard por ter um dashboard, né? Então, se você tem isso, não adianta você ter, né? Se você só está procurando, eu só quero ter uns gráficos aí. Não, assim, se você não vai colocar um propósito, melhor não ter. Você só vai gastar seu tempo. Isso. Então, se você tem propósito, e que é isso que eles estão... O propósito é melhorar a organização, melhorar a produção de informação para um cliente, melhorar a produção de informação interna. Então, basicamente, as dores estão aí, né? Então, é o que está mostrando um pouco essa telinha, né? E a gente vai discutir umas soluções porque a gente tem um objetivo, né? O objetivo é a gente classificar os dados, estruturar eles, dar significado para eles e colocar eles num propósito, né? Então, basicamente, a gente organiza, né, isso dentro de uma visualização dessa informação. E quando você vê essa visualização e ela está bem formatada, significa que todo o resto do seu escritório está fluindo bem, tá? Ele é muito termômetro para você, né? Então você consegue ter esse termômetro, né? Para poder tomar suas iniciativas, melhorias, Sim. né? Então foi assim que a Damiana evoluiu o escritório, né? Com os colegas, com
com o time, trazendo eles para esse objetivo, discutindo ali quais eram as dores de todo mundo, quais eram as potenciais soluções que a gente ia implementar, e a partir daí, definir as prioridades, tá? Porque às vezes a gente tem tanto foco, tantos multifocos que a gente precisa resolver, que fica difícil você se dedicar, né, a um em específico, né? Então defina, né? Então, beleza, já sei todos os meus problemas, sei as soluções que eu preciso aplicar. Por onde eu começo? Porque se você não tem por onde começa, o que pode acontecer? Você pode começar tudo ao mesmo tempo e não conseguir terminar nada. Ou você pode focar numa coisa que vai trazer menos resultado para você. E uma coisa também, você pode até comentar, né? Lá no escritório, como a gente focou na prioridade, a equipe viu o resultado que trouxe mais satisfação para eles, né? Explica um pouco esse aspecto, né? Acho que quando nós começamos, né, acho que era esse mundo também de dizer assim, eu quero isso, quero aquilo, muita coisa, sim, eu quero, mas aí no final a gente, peraí, vamos começar por onde? E esse começar por onde foi algo muito produtivo aqui, que envolveu o time, porque eles começaram a enxergar também que o resultado para eles estava vindo de forma satisfatória. Esse time de coordenação, eles têm uma dificuldade imensa de gerir as atividades dos seus colaboradores. Então, em conversas, você vai falar com o colaborador, você precisa ter informações para conversar com ele, dados, algo que pudesse ser visível, né? Que não só o coordenador entenda, mas que o colaborador também entenda. Então, nós iniciamos esse projeto aí da produtividade, né? E aí o nome produtividade é apenas para dizer como é que está essa atividade aqui, né? Do início, meio e fim, seja do colaborador, de todo o escritório, de uma equipe específica. Então, tem várias definições aqui, você escolhe como você quer gerenciar, mas o próprio coordenador, ele entregou-se naquele projeto ao ponto de dizer assim, poxa, no início pode ser dificultoso organizar, que não é fácil, mas o resultado disso é muito proveitoso, foi o que eles começaram a enxergar, né? O quanto é proveitoso ter aquele dado. E aí passamos adiante para outros setores, o financeiro hoje também está todo aqui trabalhado, né? Tem todas as informações quando a gente precisa tomar decisões, consegue olhar lá, e entre outras equipes que nós estamos também fazendo para que eles facilitem a vida deles mesmos. Então, quando você envolve o time entende que aquilo ali que ele está fazendo traz um resultado, ele consegue fazer com muito mais dedicação, porque ele sabe que aquilo ali volta para ele. Exatamente, assim, dá esse impulso, né, para continuar adiante, né, nesse processo, isso vira cultura, né. Exato. Então, como eu falei, assim, e isso é o maior ganho que alguém pode ter numa organização, é desenvolver uma cultura boa, né. Quando a gente tem, é muito fácil desenvolver uma cultura ruim em qualquer lugar, mas cultura boa é difícil, e esse processo de você estar construindo essa cultura. Então, no seu escritório, às vezes você vai ter esse desafio de desenvolver a sua cultura, tá? Mas esse processo ele tem que ser participativo, né? Tem gente que não vai entrar, mas isso acontece. Tem gente que não tá contigo, meu amigo. Tem gente que não vai com você. Mas não é por isso, né? Se não vai com você, não vai com o escritório, não vai com a empresa, não vai com a organização. E aí aquela questão, né, da concorrência, né? Então esse profissional que não está querendo, ele vai abrir margem para concorrência, né? Alguém vai querer, né? E aí a gente começa a definir, beleza, a gente definiu a prioridade que a gente quer construir, mas para quem que a gente vai construir isso, né? Para quem é a pessoa que a gente vai mandar essa informação, né? Coloquei aqui uma princesa aqui porque é nosso cliente às vezes, né? Então assim, o nosso cliente é um príncipe, uma princesa, ou às vezes alguém, né, da organização, ou às vezes é a gente mesmo, né, que precisa daquilo. Então, o que a gente tem que fazer o exercício se não for a gente mesmo, a gente tem que se colocar no lugar da pessoa. Que pergunta que essa pessoa faz pra gente, né? Que é o próximo passo aqui, ó. Vamos colocar aqui, né? Então, como que essa pessoa mede a gente? Então, se eu fizesse um dashboard aqui para os meus professores lá, quando eu estava lá no ensino fundamental, né? O que eles estão meio que, né, cobrando ali, né? O que eles estão acompanhando de mim, o que eles estão esperando, né? Boas notas. Meus pais também, né? Queriam que eu tivesse boas notas. O que eu vou apresentar de resultado para eles? Boas notas. O que eu vou trazer? Meu boletim, bonitinho, né? Esse boletim tá lindo. 9,5, 8,5, 8,5.
9, 9, 8,5. Então, tá linda. bonito. Tá coisa linda. Então, é o que você quer apresentar. Então, trouxe aqui o boletim, né? Eu tô brincando aqui, tô fazendo exercício, gente, mas é o que a gente já tá falando desde o princípio aqui da nossa conversa, né? A gente é medido. Então, que perguntas que a pessoa faz para você? Então, marca, gente. Esse é o processo. Você quer construir um dashboard? Você quer começar a construir uma visualização? Né? Vai lá e marca, olha, pergunta tal, pergunta tal, pergunta tal, é o que me fazem de pergunta, tá? É o que a pessoa está te medindo. É exatamente esse ponto. E aí, você vai estabelecer, com base nas perguntas, qual é o indicador, né? Qual é o indicador que você vai fazer acompanhamento, tá? Então, esse indicador é o gráfico, qual que é o volume de processo, qual que é a quantidade de processos em procedências, em acordo, condenações, né? Quando a gente vai falar de financeiro, qual que foi a receita, qual que foi o lucro, enfim, tudo isso que você vai trazer de informação. E aí você precisa saber quais são os dados necessários. Você precisa saber, olha, eu preciso desse dado para construir esse indicador. As pessoas fazem muito ao contrário, começa pelo dashboard e tenta descobrir o que precisa. Não, você tem que começar fazendo as perguntas, vendo qual é o indicador, qual é a pessoa que você está, né, obviamente, direcionando, quais dados que você vai precisar, e aí você finaliza isso com a aplicação do seu dashboard. Né? Então, se você constrói o seu dashboard, aplica um template no sistema do Google Analytics, ou você desenvolve do zero bonitinho, com todos os gráficos que você precisa e deixa ele automatizado. Né? Tá sempre ali a informação para você. Tá? Basicamente aqui, gente, né, eu falei um pouco disso, de transformação em realidade de oportunidades. Vou deixar um pouquinho aqui na tela para vocês e vou para a pergunta, tá? Que a gente está terminando aqui o nosso evento, então não quero deixar de atender aqui as perguntas. Basicamente aqui, começo pela Amanda, ela perguntou como reestruturar os dados fluxos existentes para a criação de um dashboard e mudar a cultura interna. Processo que eu acabei de mencionar aqui, né? Você vai trazer a sua equipe, você vai fazer um trabalho de propósito, vai fazer a participação deles, vai definir as perguntas, vai fazer todo esse processo que eu acabei de mostrar. Isso vai acontecer. Perguntaram para mim quais são os principais indicadores de contratos que devem ser monitorados. Em geral, dashboards de contratos estão muito relacionados ao processo de assinatura, de aprovação, né? Mas aí você tem que fazer o mesmo exercício que eu ensinei aqui. Né? Ou você está lidando numa área de contratos, o que está sendo exigido para você? É essa lei de entrega? Então, quanto tempo o contrato fica ali, né, no departamento ali, né, para fazer a análise, para fazer o desenvolvimento, o texto, tudo mais? Você vai fazer um indicador para isso, tá? Rogério perguntou se a gente pode fornecer alguns dashboards jurídicos. Rogério, o sistema aí, basicamente, você contratar Thomson Reuters, né, conversar com eles, para você também ter o Legal Analytics, que aí você vai ter, obviamente, os seus dashboards jurídicos ali já vinculados. Maria de Lourdes, qual que é a utilidade prática dos dashboards? Basicamente, todo o nosso evento hoje foi falando sobre isso. Então, vai desde ali uma atuação mais para um cliente, uma atuação de gestão para você avaliar os seus resultados, né? Como definir assertivamente as KPIs para um setor jurídico? É o processo que a gente ensinou aqui. Deixa eu só abrir um pouco as perguntas aqui. Gostaria de saber se os dashboards podem ser utilizados para a rotina de um trabalho em grupo. Sim, você vai trabalhar com indicadores operacionais, né? Então, quanto está o cumprimento do projeto ou o prazo. Recentemente eu fiz uma para a área de compliance aqui, para uma grande empresa, que eles estavam desenvolvendo um projeto para evoluir a área de compliance e eles fazeram acompanhamento por gráficos. Como pensar em indicadores lá no início, antes de você ter a ideia de desenvolver, então, o principal erro que a gente comete, né? A pergunta da Sandra. Então, basicamente, você tem que fazer o processo ao contrário, você tem que entender primeiro o que você precisa para depois desenvolver o dashboard. Quais os desafios para a implementação de cultura de dados? Gente, basicamente é vocês trazerem a participação das pessoas, né? E identificar gente que não está afim disso. Se é uma coisa que você quer implementar na sua organização, você tem que estar, obviamente, sabendo que tem gente que não vai contigo, né? Quais as melhores ferramentas mais amigáveis para elaborar um dashboard? Então, vocês podem trabalhar com o Legal Analytics, né? E com o Legal One para fazer esse processo, né? Dentro do conceito do uso de dashboards, a inteligência artificial tem alguma conexão? Às vezes, né? Não necessariamente é necessário ter inteligência artificial, gente.
Inteligência artificial normalmente é uma tecnologia muito cara, muito inacessível, né? Primeiro você tem que ter uma estrutura de organizacional, né? Não adianta você implementar IA no seu escritório se você ainda não está terminando, né? Se você não tem uma boa composição de dados, tá? Isso só vai te trazer distração, tá? Qual o papel da Thomson Reuters na recuperação de ativos? Isso eu consigo responder. Como o dashboard poderia ser utilizado para uma apresentação de desempenho do setor? Mesma coisa, você vai apresentar para um sócio, para um diretor, você vai Isso é saber o que ótimo, ele viu? precisa, o que ele está te cobrando, né? Verdade. Qual o risco de o dashboard limitar a real compreensão da performance jurídica e monitoração? É você não associar os objetivos ao dashboard, né? Ele não ter significado. Você pode construir um dashboard que não tem significado nenhum. Então você só está basicamente ali medindo coisas que você não vai utilizar. Então, sim, se você criar um dashboard que não vai ter uma aplicação de propósito, ele só vai, na verdade, te atrapalhar, porque você vai apresentar aquilo, não vai ter fundamento para ninguém e ninguém vai dar atenção para o resultado dele. E aí o Davi está perguntando sobre integração, né? Então, basicamente, gente, integração com Analytics já é possível, né? Com outros softwares de BI, aí tem que avaliar, tá? Eu só vou responder a última pergunta, Pablini, e já termino aqui e já passo para você, tá? O Luiz Ramos perguntou, para um desenvolvimento de um dashboard conclusivo, existe a necessidade de busca de colaboradores especialistas em BI? A ideia é que você tenha, né, no Analytics uma ferramenta que é de fácil utilização para qualquer pessoa do escritório, não necessariamente contratar alguém de BI, tá? E esse dashboard permite a extração de um relatório analítico dos dados. Ele permite que você extraia um relatório direto do gráfico, vamos dizer assim, né? Você consegue extrair um Excel com base naquele gráfico, tá? Ele permite que você faça isso. Damiana, já vou agradecendo aqui. Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Agradeço novamente a Thomson Reuters e a Pablini aqui representando a Thomson Reuters. E a Juristec que me deu aqui, né, esse espaço também para poder falar com vocês, tá bom? Obrigado a todos também que assistiram aqui. Fico muito honrado de ter vocês. Eu que agradeço mais uma vez, tá, Fernando e Pablini, e aí foi uma troca de experiência muito saudável e muito positiva. Com certeza. Obrigada, Fernanda. Obrigada, doutora Damiana. Eu tenho certeza que a nossa audiência aprendeu muito com vocês. O pessoal não parava de mandar não só perguntas, mas elogios e falando quanto esse tema realmente é relevante, né, para a rotina do advogado, né, para a rotina jurídica, realmente é muito importante. Eu acho que a gente acertou muito nesse tema, porque o mercado precisava de uma temática relevante para a sua rotina. Muito bom, pessoal. Obrigada mesmo. Eu informo que essa gravação ela vai ficar disponível alguns dias no site da Thomson Reuters, www.thomsonreuters.com. E eu aguardo vocês em outros encontros. Até breve, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.